Glória a Deus, que bom. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós vamos falar sobre um tema que é, assim, muito gostoso de conversar, mas, assim, nós temos, às vezes, uma noção, assim, não completamente certa, se não é completamente certa, é errada, em relação à fé. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você entendeu fé errado. Você entendeu de forma errada. Amém? Qual que é a nossa ideia de fé, queridos? É aquela ideia, muitas vezes, que o mundo nos prega, né? Nós temos, como cristãos, nós temos a nossa concepção de acordo com a palavra, mas muitas vezes o mundo fala que nós precisamos ter fé, e o que é fé? É ter pensamento positivo, né? Quem aqui já ouviu essa história assim? Não, você tem que ter pensamento positivo, né? Você vai ter fé, né? Se eu tiver o pensamento positivo que eu vou ganhar mais, que eu vou ganhar 50 mil reais por mês, amém? Aí você fala amém, irmão, glória a Deus. Se você tiver esse pensamento de fé, né, esse pensamento positivo, vai acontecer, você vai atrair. Só que na verdade, queridos, a fé é uma coisa completamente diferente. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, se você abriu sua Bíblia aí comigo, você pode ler, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou ler mais uma vez, vamos ler todo mundo junto? Vou contar até 3 e a gente lê todos juntos. 1, 2, 3 e... ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, queridos, é a certeza das coisas que nós esperamos, é a confiança nas coisas que nós esperamos. A fé, queridos, na verdade, é a confiança nas coisas que se esperam. A melhor palavra para nós escrevermos fé é confiança. Diga comigo, confiar. O que é fé para você? O que é fé para nós? A fé, ela ultrapassa apenas o acreditar. Igual nós falamos, não é simplesmente um pensamento positivo. É claro que está envolvido o acreditar, está envolvido o crer, assim como diz o texto, mas vai muito além de acreditar. Eu pedi para ver aqui na igreja, eu esqueci de ver antes, mas para ver se tinha uma carriola aqui na igreja, que eu ia fazer um experimento científico bem interessante. Eu ia colocar o nego em cima da carriola, ia pedir para alguém guiar o pneu da carriola bem nessa fresca. Você ia entrar, nego? Amém, irmão. Duvido se tivesse aqui sem entrar. Aquela carriola toda troncha assim e tal, bem... Uma vez, um repórter na Inglaterra foi fazer uma entrevista, foi fazer uma reportagem de um malabarista que, assim, estava lá, bem no alto do prédio. E sabe aqueles malabaristas assim que coloca uma corda na ponta de um prédio, coloca outra na outra e fica atravessando ali com aqueles bastões e tal? E daí ele falando assim: olha como que o cara é bom, o cara é show de bola. E daí começou a anotar toda aquela entrevista e tal, aquela reportagem. E o cara lá, né, atravessando de um lado para o outro. De repente ele chegou assim pro repórter e falou assim: eu sou fera, né? Aí o repórter falou: não, você é o cara, você é um cara muito bom. Tá, agora eu vou colocar uma carriola em cima desse fio e eu vou atravessar o prédio em cima. Ele: não, você não vai fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Pode acreditar que eu vou fazer isso. Então tá bom. E daí ele foi lá, pegou aquela carriola em cima daquele fio, daquela corda, e começou a atravessar de um prédio para o outro. E ele voltou e falou assim: eu sou fera, né? E o repórter falou: nossa, você, cara... você tá doido, você é muito top, cara, um cara muito bom, nossa, assim, né? E todo mundo assim: ó, que coisa, né, maravilhosa, que cara, assim, bom naquilo que faz. E daí o malabarista falou assim pro repórter: tá, agora você confia em mim? Você acredita que eu consigo? Não, eu acabei de ver isso. Então entra dentro da carriola que eu vou te levar aqui. E daí ele falou: não vou, eu ia fazer isso com você, né? Não vou. Ué, mas você não confia? Você não acredita que eu posso fazer? Eu acredito, mas eu não confio. Muitas vezes, queridos, nós estamos da mesma forma. Nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, nós estamos caminhando a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós estamos em cima da corda bamba ali, daquele fio que liga um prédio ao outro.
e o Senhor está levando uma carriola, só que Ele nos chama para entrar dentro dessa carriola e a gente não confia. É provável que todos nós que estamos aqui hoje, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos nas promessas de Deus, nos planos de Deus sobre a nossa vida, mas eu tenho certeza que, mesmo assim, tem alguns aqui dentro hoje que, mesmo acreditando, não tem a verdadeira fé. Não tem a verdadeira fé. Fé ultrapassa o acreditar e entra no campo de confiar. A fé ultrapassa o acreditar e entra no campo de confiar. Então, nós precisamos entender que existe um lugar, existe um momento na nossa vida em que nós ultrapassamos, que nós passamos do acredito para o confio. O problema, queridos, é quando nós paramos nessa frente, quando nós paramos nesse lugar e não conseguimos confiar. Sabe, você acredita que Deus consegue fazer coisas na sua vida? Amém? Você acredita que Deus é um Deus de milagre? Amém? Você acredita que Deus pode mudar a situação das suas finanças? Amém? Deus pode abençoar a tua família, aquele que está perdido pode voltar. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Mas será que de verdade a gente confia que Deus pode fazer na nossa vida? De alguns meses para cá, eu e a Tati, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida que nos levaram assim a realmente a esse lugar do acredito para o confio. Não, eu acredito que Deus pode cuidar de mim, eu acredito que Deus pode cuidar da minha família, eu acredito que Deus pode cuidar da Maria, eu acredito que Deus pode fazer tudo, mas chega um momento na sua vida em que você não tem para onde correr, você precisa aprender a confiar. A confiar. Sabe, muitas vezes, nesse lugar onde nós precisamos ultrapassar essa barreira do acredito para o confio, a nossa resposta muitas vezes será não. Será que Deus não vai falhar comigo? Será que Ele não vai me derrubar nessa corda bamba? Será que eu não vou cair de lá de cima? Será que será que assim, aquele Deus que nunca falhou, aquele Deus que não mente, aquele Deus que não falha, aquele Deus que não erra, será que não vai ser na minha vez que Ele vai errar e falhar e cair? Sabe, queridos, nós acreditamos que Deus é um Deus perfeito, amém? Nós acreditamos, mas muitas vezes nós temos medo de lançar as nossas vidas sobre Ele. Será que Ele vai dar conta da minha existência? Será que Ele vai dar conta da minha felicidade? Será que Ele vai dar conta da minha família, das minhas finanças? Nós precisamos aprender, queridos, que o Senhor sempre cuida de nós. E acreditar é diferente de confiar. Quantas pessoas você conhece que você pergunta assim para ela, você acredita em Deus? E a pessoa olha e fala assim, eu acredito em Deus. Não, eu tenho uma fé que olha, eu acho que Deus se orgulha da minha fé. Deus olha para mim e fala assim, nossa, pensa num cara, o Jonas é um cara de fé, um cara que acredita em mim. Só que a fé verdadeira vai além, é confiar. Amém? Então, quando nós entramos nesse caminho, quando nós realmente entendemos que a fé é confiar, nós começamos a olhar para a nossa vida e assim, nós começamos a nos avaliar e pensar, será que realmente eu tenho essa fé? Por que é tão difícil ter fé? Olha para quem está do teu lado, pergunta aí, vê se ele tem uma resposta para você. Por que é tão difícil ter fé e confiar? Às vezes, queridos, eu estou com a Maria no colo e assim, eu jogo a Maria para cima e tal, e a Maria nunca, assim, se desesperou a ponto de falar assim, pai, primeiro que ela não fala ainda, né? Se ela falar, meu Deus, ela falou. Mas se ela falasse, ela nunca, assim, não aconteceu, e eu acho que não vai acontecer, de eu jogar ela para cima, ela fala, pai, para, por favor. Meu Deus, não, você tá me assustando. Não, o que ela faz? Ela abre o sorrisão, dá risada, por quê? Porque ela sabe que eu não vou deixar ela cair. Eu vou jogar ela para cima, eu vou segurar. Faz até um agachamento assim, sabe? Joga para cima, vai até embaixo, para brincar com ela. Mas por que ela não se desespera? Porque ela confia. Ela confia.
Então, por que é tão difícil ter fé? Por que é tão difícil confiar completamente? E a resposta que eu enxergo é que subir nessa carriola, né, nesse lugar onde nós temos tanta dificuldade, e deixar ele atravessar com a gente, é perder um negócio que nós somos completamente viciados, que é o nosso controle, que é o controle da nossa vida. Renatinho, dá um retorninho que eu agora não estou me ouvindo mais. Que é o controle da nossa vida. Diga comigo, eu entrego o meu controle. E o pecado, ele coloca uma mentira em nós, que é melhor ter esse controle nas nossas mãos, que nós, vamos fazer melhor do que o Senhor faz. Tendo o controle da nossa vida nas nossas mãos, o pecado, ele coloca essa mentira na nossa mente, no nosso coração, falando que nós vamos fazer melhor do que Deus faz. Quer ver uma coisa? Abra comigo em Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, nós vamos ler do 17 ao 22. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Versículo 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Por quê, queridos? O que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para esse homem, para esse jovem rico? Ele falou assim: olha, me entrega o controle da tua vida. Me entrega o controle da sua história. Sabe, a vida eterna, na pergunta desse jovem, queria dizer assim, não simplesmente a vida eterna que nós estamos pensando, assim, mas uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida que agrada a Deus. Como que eu faço para ter isso em mim? Aí Jesus olha para ele, ele volta a pergunta e diz: qual o plano que você montou na sua vida? Qual o plano que você montou na sua história? E o jovem responde: olha, eu tenho um plano de felicidade, eu estou fazendo um caixa, eu estou multiplicando a herança que eu ganhei. Ele era um jovem rico. Eu estou, escolhendo as coisas certas da lei. Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: vamos fazer uma coisa aqui, jovem. Rasga o teu plano. Rasga o teu plano, joga no lixo, porque eu quero montar um novo plano para você. Jesus olha para ele e fala assim: olha, vai, já que você está fazendo tudo que você tem, já que você está fazendo tudo que a palavra diz, mas mesmo assim você está procurando algo que aquieta o teu coração, que acalma o teu coração, que te dá certeza de que você está no caminho certo. Vai, vende tudo que tem e siga-me. Por quê? Porque eu quero traçar um novo plano para você. Eu quero te dar uma nova história, eu quero te dar um novo caminho. Então, larga tudo isso, toda essa segurança que você tem, e apenas confie em mim. Apenas confie em mim. Aí nós entramos na grande questão. Você acha que Deus dá conta da sua vida? Você acha que Deus dá conta da sua vida? Só 2 pessoas responderam. Misericórdia. Você acha que Deus dá conta da sua vida? Diga glória a Deus. Nós colocamos o nosso plano, e o plano de Deus na mesa, e nós colocamos como se fosse numa balança, colocamos ali, analisamos. Acho que o meu plano é melhor que o plano de Deus. Acho que aquilo que eu estou escolhendo é melhor que o plano de Deus. Será? Mas muitas vezes com as nossas decisões, nós acabamos tendo essa atitude. E o mundo, queridos, ele está realizando todos os esforços para mostrar para você que o seu plano, que os seus planos são melhores que os planos de Deus. É só a gente começar a pesquisar e ouvir as pessoas, os coaches, a galera aí que tem tanto assim falado, né? Falando assim: olha, você tem que olhar para si,
Você tem que olhar para o seu coração, você tem que, assim, olhar para dentro de você e ver o que você quer. E ver o que você, assim, deseja, o que você sonha, qual que é o plano que você quer viver para você. Olha para o seu coração e descubra isso. Só que se nós formos para a palavra de Deus, Jeremias capítulo 17 fala que enganoso é o coração do homem. Ou seja, queridos, o plano de Deus para nós é muito melhor que o nosso plano. E alguns irmãos aqui na igreja, eu compartilhei algumas coisas, e eles sabem daquilo que eu estou falando, da minha vida, da vida da Tati, da minha família. Os planos de Deus são muito melhores que os planos que eu tracei para a minha vida e para a vida da minha família. São muito melhores. Nós precisamos aprender, queridos, a confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor, e entender que Ele está cuidando das nossas vidas. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você acredita que Deus está cuidando? Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do Fabrício lá na casa dele. Amém? Deus está cuidando do Raul. Amém? Deus está cuidando. Você acha, queridos, nós achamos muitas vezes que nós seremos felizes só se a gente fizer do nosso jeito. Você acha que se você entregar a sua vida para Jesus e deixar o controle nas mãos dele, você não vai ser feliz? Será que nós temos essa dúvida no nosso coração? Muitas vezes as nossas atitudes vão responder isso em nós. E quando nós agimos dessa forma, em cada decisão nós estamos dizendo: olha, eu não vou entregar. Por quê? Porque eu não confio. Porque eu não confio. Eu acho que Deus vai falhar na minha vez. Eu acho que se eu abrir a minha vida, abrir o meu coração para o Senhor, se eu falar assim: Senhor, eu preciso realmente viver a vida que o Senhor traçou para mim, o caminho que o Senhor traçou para mim, eu fico pensando na vida de cada discípulo, na vida daqueles homens que olharam e falaram assim: olha, Jesus olhou para eles e falou assim: ó, vem e segue-me, larga tudo que vocês têm, larga tudo, que eu sei que não é muito, comparado àquilo que eu tenho para oferecer para vocês, comparado àquilo que o Senhor tem para oferecer para nós. Fé é confiar. Sabe, às vezes, igual eu falei, eu pego a Maria no colo e ela não se desespera, porque ela confia. Ela confia. Ontem nós fizemos o aniversário da Maria de 1 ano. 1 ano da Maria, cara. E foi tão legal assim, porque na sexta-feira a gente estava lá de boa, eu estava correndo atrás de algumas coisas no centro para o aniversário. E o telefone tocou e eu vi amor. Eu falei: é a Tati. E daí ela falou: ai, amor, onde você tá? Aí eu tô aqui no IP e tal. E ela falou assim: ai, amor, passa na loja R$1, compra as forminhas de tosse porque molhou tudo, amor. E ela chorando, desesperada, aquele negócio doido. E daí a gente ia fazer na chácara da avó da Tati. Daí depois, na sexta-feira à noite choveu. E foi aquele negócio, aquela chuva enorme. E eu já tinha levado as coisas para lá. As cadeiras já estavam lá, já tinha tampão de mesa, já tinha um monte de coisa. E de repente virou aquele barreiro na estrada. E daí a gente chegou lá e tinha acabado a energia. Cheguei com alguns meninos lá para lavar. Tinha acabado a energia. E a gente começou a lavar no escuro com a lanterninha do celular. E de repente, irmãos, a gente lavando, não enxergando muita coisa, acabou a água. Por quê? Porque poço, é chácara, e precisa de energia para puxar, não tinha energia, como é que ia puxar água? E a gente lá, meu Deus, acabou a água, e agora, como é que a gente vai fazer? E ficou aquele negócio, e aquela preocupação, daí eu cheguei em casa, como é que a gente vai fazer? Não, manda mensagem para fulano, vamos tentar reservar, pegar o outro salão aqui da frente de casa e tal. E daí amanheceu sábado, e daí eu falei: amor, vamos esperar, vai que volta energia, já, as coisas estão tudo lá, metade do salão já está lavado. E daí no sábado, 7 da manhã, eu estava lá nessa chácara, cheguei lá, e aí, voltou a energia? Não voltou. Então vai, Felipe, carregar tudo de novo, colocar 8 tampão de mesa, cadeira, umas 60 cadeiras, ir no carro e trazer para casa, fazer 2 viagens e tal. E daí a gente chegou no salão que era para fazer a festa, na frente de casa também, tudo sujo. E foi aquele negócio, irmãos. Uma galera foi lá ajudar, e a gente lavou, e organizou tudo,
e deu tudo certo. E foi uma festa muito gostosa, muito legal, e a gente ficou muito feliz, muito feliz. E celebrando a vida da nossa filha, o primeiro ano da Maria. E é tão gostoso, gente, tão gostoso ver o cuidado de Deus. Quando a gente não se desespera, quando a gente descansa o nosso coração nos braços do Senhor. Depois a Tati vai me pegar em casa porque eu falei isso, mas está tudo certo. Quando a gente descansa o nosso coração nos braços do Senhor, Ele cuida das nossas vidas. E o que eu tenho para falar para você não é simplesmente isso, mas que você entendeu, nós entendemos a fé de uma forma errada. Nós entendemos a fé só no acreditar, mas não no confiar. E quando eu confio, eu gasto a minha vida porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Quando eu confio, eu entrego a minha vida por completo, eu entrego as minhas finanças, eu entrego a minha família, eu entrego o meu trabalho, eu entrego todas as áreas da minha vida, eu entrego o meu tempo, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de nós. Você pode dizer amém? Sabe, eu vou dizer algo assim que eu não gosto, e a Tati sabe disso, e ela também não gosta. Assim, a dona Tati, né, com o temperamento organizado dela, um temperamento assim, de liderança. Eu também uma água para... um temperamento de liderança. Às vezes, né, ela pensa em tudo. Às vezes, sempre pensa em tudo. E eu, fleumático, sou um cara mais... não, vamos ver, né? Vamos pensar como é que a gente vai fazer e tal. Quando eu chego, né, com o pensamento, não, vamos pensar, ela já, não, a gente vai fazer assim, assim, assado e tal, e já está tudo certo, você vai fazer isso, isso e aquilo. E até a Maria está rindo, que ela sabe que é verdade. Mas, às vezes a gente está em casa, aí a gente acorda, e eu, para acordar, irmãos, eu vou pegando no tranco. Eu não tenho dificuldade, agora menos ainda, porque a Maria, hoje que a gente pensou que ia dormir até um pouquinho mais tarde, 6h40 ela já estava com o olho estralado assim, e a gente cansado de ontem. Mas assim, normalmente quando a gente tem alguma coisa para fazer, igual foi no aniversário dela, a Tati ela já pensou em tudo. Então ela já sabe o que eu vou fazer, ela já sabe o que a mãe dela vai fazer, o que a irmã dela vai fazer e o que ela vai fazer. E eu, acordando, estou pegando no tranco. Então, e às vezes, na minha cabeça eu já tenho um plano para o meu dia, daquilo que eu vou fazer na programação do dia. Às vezes eu penso assim, não, hoje eu, dormindo ainda, não sei se alguém aqui é assim também, mas dormindo ainda, com os olhos fechados, né? Eu penso assim, não, eu vou acordar, daí eu vou fazer isso, tal, e daí eu vou, e né, depois eu, sei lá, vou tomar café, vou dormir de novo, vou fazer isso. E daí ela já acorda assim, bom dia amor, tudo bem? Bom dia Maria. Amor, você vai fazer isso, tal. E daí eu olho e falo, não, mas eu ia fazer isso. Não, você vai fazer isso. Mas por quê? Não é assim. Não é, né? Mas por quê? Porque nós gostamos... Não digo dela, mas digo de mim, de todos nós. Nós gostamos de ter o controle da nossa vida. Por que nós, às vezes, temos tanta dificuldade de confiar pela questão do controle? Quando eu confio, eu entrego o controle total da minha vida nas mãos do Senhor. Eu descanso nas mãos do Senhor. Então, queridos, tem algo dentro de nós dizendo assim, não deixa ninguém mandar em você. Você já sentiu isso? Já ouviu isso? Você não pode ser mandado por ninguém. Você não pode... Não, você tem que fazer do seu jeito, porque o seu jeito é o certo, e está tudo certo, é assim que tem que ser. Você está no controle. E esse mecanismo é um mecanismo do pecado dentro de nós, dizendo, olha, você está no controle, e por questão de você estar no controle, você não consegue confiar em ninguém, porque você é o seu dono, você é quem comanda a sua vida. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, você não é mais seu. Você não é mais seu, nós não somos mais de nós mesmos. E essa falta de confiança,
essa ideia de nós estarmos no controle é a raiz de, se não todas, a maioria das nossas frustrações. A maioria das nossas frustrações. Nós estamos vivendo uma época, queridos, infelizmente, que nós encontramos muitas pessoas frustradas. Tem muita gente sofrendo de frustração. É difícil chegar em alguém, você conhece alguém assim, mas você conhece muitas pessoas frustradas também. É difícil você chegar em alguém e ouvir assim: olha, eu estou feliz plenamente com a vida que Deus me deu. É difícil você encontrar alguém que diz isso. Eu estou completamente feliz com a vida que Deus me deu. Por que é difícil encontrar alguém assim? Porque nós muitas vezes inventamos tanta coisa para fazer que Deus simplesmente não nos pediu para fazer. Nós lotamos a nossa agenda de coisas que não vão nos levar para mais perto de Deus e, pelo contrário, só irão nos frustrar mais e mais. Deus, se tem uma coisa que Ele não é o seu seguidor. Deus não é seguidor de ninguém, queridos. Deus não é o meu seguidor. Deus não vai mudar o plano dele para a minha vida só porque eu quero. Deus não vai mudar o plano dele para a sua história só porque você tem outro plano. E nós nos frustramos porque Ele não quer fazer a nossa vontade. E às vezes a gente fica com o bico daquele tamanho porque nós falamos que nós queremos do nosso jeito e Deus não faz do nosso jeito. Aí você fica com aquele bicão e você fala: também não vou no culto hoje. Também não vou na célula. Ah, tô bravo. Às vezes a gente age como criança de uma maneira errada. Quando eu escolho viver o plano de Deus, o que acontece? Quem é essa pessoa que decide confiar no plano de Deus? Quem é essa pessoa que realmente escolhe viver o plano de Deus? Essa pessoa se torna um discípulo. Amém? Essa pessoa se torna um discípulo de Jesus. Sabe, agora essa pessoa confia naquele que a chamou e começa a trilhar o caminho dele para ela. O caminho do Senhor para essa pessoa, para esse discípulo. E o que é um discípulo? Aquele que nega a si mesmo, aquele que toma a sua cruz e segue Jesus. Aquele que nega as suas vontades, aquele que nega o pecado, aquele que nega a sua carne, aquele que nega às vezes até os seus próprios sonhos e segue Jesus. Segue Jesus. Sabe, queridos, qual é o animal que Deus usou para nos representar? Quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, a pessoa pergunta assim: ô Carlos, você está aqui na entrevista e eu gostaria de saber qual é o animal que você seria. E daí o nego vai falar assim: eu seria uma águia, sabe? Porque eu quero alçar altos voos. Eu seria um leão, porque eu tenho espírito de liderança. Eu seria, sei lá, um lobo que cuida da manada, sei lá como é que chama, da alcateia, na verdade. Eu seria, sabe, um líder, né? A gente fala como se fosse assim, só que qual é o animal que Deus usa na Bíblia para nos representar? A ovelha. Ninguém fala em entrevista de emprego que é uma ovelha, irmão. Se você falar que é uma ovelha, obrigado pela sua participação no processo. Muito bom, até a próxima. Mas por que o Senhor escolheu a ovelha? Por que o Senhor escolheu esse animal para nos representar? Olha só, o que a palavra do Senhor fala? O Senhor é o meu pastor. Pastor cuida de quê? De ovelha. O superpoder da ovelha é seguir o seu pastor. É seguir Jesus. A ovelha confia no pastor mesmo que ela ande no vale da sombra da morte. Ela não vai temer mal algum, porque o superpoder dela é manter os olhos fixos no pastor da sua alma, no pastor da sua vida, Jesus. Esse é o nosso superpoder, é manter os nossos olhos no Senhor. E às vezes você está aqui, queridos, e você está pensando assim: amém, glória a Deus, que bênção, que bênção. Só que se você olhar para dentro de você, você vai achar inúmeras coisas que você está no controle e que você precisa abrir mão disso. Que você precisa abrir mão disso. Às vezes você olha para dentro de você e fala: não, eu estou bem, eu estou seguro, está tudo certo. Por que você tem esse sentimento? Porque você está no controle ainda. Porque nós estamos no controle, quando na verdade o controle precisa estar nas mãos de Jesus.
Se Jesus fala algo para você, se o Senhor fala algo para você, às vezes fala assim, olha, abençoa aquele irmão. Dá, sei lá, faz alguma coisa para aquele irmão, vai lá orar na casa dele. Jesus fala algo para você e fala assim, olha, dá sua bicicleta para aquele irmão. Olha, aquele irmão está passando necessidade, vai lá e abençoa ele. E você tem dinheiro na conta, está tudo certo na sua vida. Você olha e fala assim, mas não sei. Quando você tem esse sentimento, é sinal que o controle da tua vida realmente ainda não está nas mãos do Senhor. Quando vocês têm essa dúvida, se você vai abençoar, se você vai obedecer ou não, é sinal que o controle da sua vida não está nas mãos dele. Nós precisamos entender que nós, igual nós já falamos, nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos do Senhor, a nossa vida está entregue. O Jesus nos comprou com alto preço naquela cruz. Jesus derramou o sangue dele naquela cruz por nós, e ele olha para nós e ele espera uma resposta nossa. Ele espera uma posição nossa de filho de Deus, uma posição de representante dele aqui na terra. As pessoas precisam olhar para a Sônia e ver a Sônia uma mulher de Deus assim como ela já é. As pessoas precisam olhar para o Dio e falar assim, não, eu vou lá no mercado do Dio porque o Dio é homem de Deus. O Dio é homem de Deus. Sabe, nós precisamos entender que o Senhor já fez aquilo que Ele deveria ter feito por nós, aquilo que Ele poderia fazer por nós, Jesus já fez. Agora a bola está com a gente, o que nós vamos entregar para o Senhor? O que nós vamos entregar nas mãos de Jesus é o controle das nossas vidas. Sabe, mas o que a gente tem ouvido da sociedade hoje? Você precisa parar com isso. Você tem que ser autêntico, você tem que seguir o seu caminho, tem que olhar para dentro e achar qual é a sua vontade, seguir o seu coração. Nós não podemos seguir o nosso coração, queridos. Hebreus vai nos dar uma lista de homens e mulheres que tiveram fé e decidiram ser discípulos de Jesus. Vai contar sobre a história de tantos homens e mulheres de Deus. Mas, pensando na história de Noé, por exemplo, Deus olha para ele e fala assim, filho, vamos construir um barco. Vamos construir uma arca. E daí Noé fala, beleza, Senhor, nunca choveu, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ficar anos e anos construindo essa arca e vou esperar o Senhor, porque o Senhor liberou uma palavra na minha vida. Eu vou obedecer, o controle da minha vida está nas tuas mãos. Deus falou para Abraão, olha Abraão, eu vou te dar um filho. Falou para Abraão e Sara, eu vou te dar um filho e esse filho vai ser o primeiro de muitas nações. Você vai ter uma descendência como as estrelas do céu. E daí Abraão olha para Sara, na verdade ainda Abrão e Sarai, antes de Deus mudar o nome deles, isso conta em Gênesis. Sara olha para Abrão e fala assim, olha, está demorando essa promessa de Deus. Vamos fazer o seguinte, vai lá, deita com a minha serva e tem um filho com ela. E o que acontece, queridos? Abrão vai lá, fala para Agar, né, que era a serva, tem um filho com Agar, chamado Ismael. E hoje, queridos, por conta dessa decisão, dessa atitude de Abrão e Sarai, Israel está lutando contra seus inimigos, todo o povo árabe ali, são os filhos de Ismael, por conta de uma decisão de não confiar na promessa e na palavra de Deus. Por conta de querer fazer as coisas do jeito deles. Por conta de querer, assim, adiantar o processo e a promessa de Deus. E quando, na verdade, Isaac nasce depois, quando a promessa começa a se cumprir, Isaac está lá crescendo, e igual o nosso pastor Júlio fala, a gente não imagina que Isaac devia ser pequenininho, assim, do tamanho da Isabela, mas assim, Isaac devia ser já um adolescente, grandão. E Deus fala assim para Abraão, Abraão, pega teu filho, leva no alto do monte e sacrifica ele para mim. E o que Abraão faz? Pega Isaac, pega os servos, pega o facão, chega no pé do monte, fala para os servos, fica aqui que eu e meu filho vamos adorar o Senhor, lá no alto do monte. E daí Abraão sobe com Isaac. E eu fico imaginando os pensamentos que estavam passando na cabeça de Abraão, naquela caminhada. Isaac sem saber de nada, não sabia o que ia acontecer. Abraão falando assim, mas Deus, subiu no monte pensando, mas Deus falou que ia, assim, fazer de Isaac o primeiro
de uma nação, de todas as nações da terra, que a minha descendência seria abençoada. Por que Deus... Mas eu vou obedecer, porque eu sei que Deus vai fazer algo, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Se eu colocar o facão no bucho do Isaac, ele vai partir em dois, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer, sei lá, e vai ressuscitar, mas alguma coisa vai acontecer, porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. Deus não erra. Então, queridos, muitas vezes Deus nos pede Isaques na nossa vida, coisas que nos custam, e Deus só vai pedir para você coisa que te custa, porque o que não custa não tem valor. Deus vai pedir coisas na sua vida, vai pedir o seu tempo, vai pedir sua atenção, vai pedir o seu coração, vai pedir o seu dinheiro também, porque se você quer saber se alguém se converteu de verdade, pergunta para essa pessoa o que é que ela faz com o dinheiro dela. E eu não estou falando de trazer dízimo e oferta, mas olhar a necessidade das pessoas. Dízimo e oferta é bíblico, é obrigação nossa, como cristão, mas eu estou falando de amar e obedecer os mandamentos do Senhor, de abençoar as pessoas que estão precisando, de olhar para, de ter intimidade com o Espírito Santo, e às vezes você olha para alguém e pensa, mas essa pessoa nem precisa, mas Deus falou para você abençoar ela, porque através dessa semente algo vai ser liberado na sua própria vida. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Você confia nele? Será que você subiria naquela carriola? Você já parou para pensar, queridos, que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar, essa oração todos os dias, e ela fala assim que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que a gente não ora assim, ó Deus, o pão nosso de cada dia nos dá para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para daqui 1 mês, para daqui 5 anos. Deus, nos ajuda a fazer um estoque de pão, assim, de alimento, para que assim a gente nunca passe necessidade. Mas como que o Senhor fala? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã, ó Deus, o pão nosso de hoje me dá hoje. E no outro dia, Deus, o pão de hoje. Por favor. O Senhor, Ele olha para nós e Ele está nos ensinando a confiar nele, não só um dia, e não é só um instante, são todos os dias da nossa vida. A entregar a nossa vida todos os dias no altar do Senhor. Sabe? Senhor, eu não quero enlatado que dura mais. Eu não quero pão de forma que dura mais. Eu não quero leite de caixinha que dura meses. Eu quero o leite de hoje, eu quero o pão de hoje. E é interessante pensar, queridos, na vida da Maria, que quando a Maria nasceu, lá no hospital, a Maria assim, né, filha? Tinha dificuldade ali no comecinho, logo que nasceu, a gente tentava dar leite para ela, e a glicemia dela estava baixa, e daí ela não acordava, e a gente começou a ficar desesperado, e pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E já com medo, porque a falta de fé, a falta de confiança já bateu no nosso coração, porque nós somos seres humanos. E ela começou lá a tomar aquele leitinho, aquela fórmula de copinho, e ela não pegou o seio, e ficou aquele medo. E daí os primeiros dias ela precisou também tomar banho de luz, deu icterícia nela. E assim, aquele pensamento, sabe, aquela tensão no nosso coração. E hoje a gente olha para ela e fala assim, meu Deus, é um milagre. É uma bênção na nossa vida. Ela não chorou nenhum momento durante a festa dela. Sabe, queridos, e ver isso na nossa vida é entender que a Maria, quando ela está com fome, ela não vai falar assim, olha, papai, senhora mamãe, por favor, ajeita ali a mamadeira para mim, eu estou com fome. Ela vai clamar, ela vai buscar, ela vai chorar, mas por que ela vai fazer isso? Porque ela sabe que vai vir. Ela sabe que todos os dias ela vai ter leite. Ela sabe que todos os dias ela vai ter comidinha, ela sabe que todos os dias da vida dela, ela vai ter coisa para comer, ela vai ter roupa para vestir, ela vai ter água para tomar banho, sabonetinho, perfuminho, ela vai ter tudo isso. E ela não sabe de onde vem, ela não sabe se a gente tem uma vaca dentro de casa que dá leite todo dia, ela não sabe se a gente rouba o banco, ela não sabe nada disso, ela apenas confia no Senhor. E ela confia em nós. Ela confia, sabe, queridos? Você que é pai, antes de dormir, seu filho ou filha pede para ver o estoque de comida. A Maria, quando chega lá,
Tanta Maria, né? A Maria, quando vai dormir, lá na casa do nego da Gi, fala, ô pai, mãe, me mostra a despensa, vou ver se tem comida para amanhã. Ela não faz isso. O Pedro faz isso, Evandro? Pedro não faz isso. A Ágata não faz isso, Vitor. Nem o Davi. Por quê? Porque eles confiam nos papais. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Sabe, eles sabem que nós como pais, nós vamos prover, eles dormem tranquilos, porque eles sabem que amanhã eles vão gritar e o leite vai aparecer. Sabe por que você não está dormindo direito? Sabe por que existe às vezes uma ansiedade no teu coração? Um medo no teu coração que você não consegue explicar. Uma angústia no teu coração que você não consegue, você não sabe de onde que vem. Uma preocupação que você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso fazer. Não, eu preciso correr atrás disso, eu preciso correr atrás daquilo, eu preciso... E daí você não consegue nem respirar direito. E daí você gasta dinheiro onde você não deve. Esses dias eu estava conversando com o irmão Elias, e o irmão Elias me contando uma história, que ele conversou com um senhor, não sei se era aqui da igreja, não sei quem que era. Desculpa. Foi pro lugar errado. Mas ele falando assim que esse irmão estava angustiado e pensando assim, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu não estou conseguindo, eu estou gastando dinheiro e não sei o que eu faço. E daí o irmão Elias falou assim para ele, você tem, com toda a sabedoria e calma do irmão Elias, né? Rapaz, você tem serviço de streamings na sua casa? Você tem Netflix em casa? E daí ele falou assim, eu tenho. E o que mais que você tem? Eu tenho Disney, tenho HBO, tenho Prime, Premiere, tem Sky, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. E quanto que você paga assim, né, por mês, juntando tudo? Acho que uns 200, 250 reais por mês. E você assiste? Não consigo. Irmão, então você está gastando dinheiro em coisas que você não desfruta. Você está gastando teu tempo, você está gastando tua preocupação em coisas que não vão te trazer bem nenhum. Em coisas que não vão, assim, organizar e nem mudar a tua vida, a tua história. E muitas vezes, obrigado, Reinaldo. Muitas vezes nós somos assim, queridos. Nós estamos lutando por coisas que não vão trazer retorno nenhum para nós. Nós estamos lutando e socando o vento. Assim, a gente não consegue nem dormir direito. E quando nós passamos a olhar para o Senhor e confiar no Senhor, nós entendemos que Ele proveu o pão de cada dia. Você sabe quem que está dirigindo a sua vida? É aquele que consegue fazer com que tudo coopere conjuntamente para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Sabe? Ele está dirigindo a carriola e ele está dizendo assim, olha, pode dormir. A gente está atravessando aqui essa linha no alto do prédio. Você está dentro da carriola e ele está falando assim para você, pode dormir. Pode confiar que você não vai cair daqui de cima. Não vai ser na sua vez e nunca vai ser. Deus nunca falha. Deus nunca erra. Deus nunca mente. Amém? Outra coisa, queridos, e última coisa que eu quero falar para você, sobre os efeitos que a falta de fé nos traz. A falta de fé nos torna avarentos. Diga misericórdia. A falta de fé nos torna avarentos. Essa dificuldade de confiança no Pai te impede de ser fiel a Deus, te impede de abençoar as pessoas, te impede de prosperar. Se você sabe que amanhã tem pão, por que você tem medo de ajudar os outros com o que você tem hoje? Se eu sei que Deus vai cuidar de mim, se eu sei que Deus está cuidando das minhas emoções, se eu sei que Deus está cuidando da minha conta, se eu sei que Deus, independente se eu estou assim com a geladeira vazia, eu sei que eu não vou passar fome, porque Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de nós.
Eu sei que uma hora o leite vai chegar. A Maria sabe que a fralda vai chegar. Ela sabe porque ela confia no pai. Ela confia na mãe. Sabe, queridos? E qual que tem sido esse destruidor da nossa fé? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos ler lá, Gênesis 3, 1. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Olha só, queridos, a Bíblia diz que Deus planta um jardim com, assim, vamos pensar que devia ser um jardim gigantesco, umas 10 mil árvores, mas é muita árvore, tudo frutífera, tem um monte de fruto, um monte de comida, você pode comer à vontade. Deus fala para Adão, Deus fala para Eva, ó, pode se esbaldar, pode comer o que vocês quiserem aí, só que assim, aquela lá, ó, no meio do jardim, vocês não podem comer, tá? Mas o restante, vocês podem comer de tudo, de tudo. Das 10 mil, uma, vocês não podem comer. Beleza? Oh, beleza. E daí a serpente chega e fala assim, ó, é verdade, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só como é que a serpente é, como que Satanás assim, nos confunde a nossa mente. É verdade que Deus colocou uma fome em você e você não pode comer nenhuma dessas frutas? É verdade que esse é um Deus, estraga prazeres e está empenhado em torturar vocês? É verdade que esse é o Deus do não pode? A serpente está falando isso para Eva. Sabe? E a mulher responde, ora, na verdade não foi assim, né? Ele falou assim que no dia que a gente comer, os nossos olhos vão se abrir, a gente vai ser conhecedor do bem e do mal. Ele falou que a gente não pode comer desse fruto, dessa árvore, mas o restante a gente pode comer. Mas nós precisamos entender, queridos, que se a vida foi feita para ser vivida pela fé, ou seja, nós fomos criados para viver em confiança em Deus, nós precisamos aprender a obedecer a Ele. Nós precisamos aprender a viver aquilo que Ele nos chamou. E qual que é a estratégia do diabo para destruir a nossa fé? É plantar uma desconfiança. É plantar uma desconfiança. Se Satanás conseguir plantar essa desconfiança da bondade de Deus, ele implantou em você aquilo que vai destruir a sua fé. Se você fica assim, confuso, se você está desconfiado daquilo que Deus pode fazer na tua vida, essa é a primeira brecha para Satanás destruir a sua fé. Então ele pega essa mulher que está diante lá de, 10 mil, 100 mil árvores, dadas de graça pela bondade de Deus, do Senhor, plantadas antes dela nascer, antes de Eva nascer. Ela já é criada dentro da bondade de Deus, misericórdia de um pai maravilhoso, como um filho recém-nascido que em casa, que está em casa e deita num bercinho que, assim, não pagou nada, assim como a Maria, assim como todos os bebês dessa igreja, não pagaram nada para deitar nos bercinhos. Ela chega num lugar lindo, um lugar de delícias, mas tem alguém lá empenhado em fazer a cabeça dela virar para olhar para aquilo que está em falta, para aquilo que ela não tem. Sabe, queridos? Olha, parabéns, a sua vida é maravilhosa, mas está vendo aquilo lá? Você não tem. É assim que a serpente faz. Ah, legal, você tem um emprego muito bom. Nossa, mas você não é casado. Será que você vai casar? Será que você vai ter uma família? Você vai ser sozinho? Ah, você tem uma família maravilhosa, né? Uma vida financeira abençoada. Nossa, olha, parabéns. Mas e seu ministério? Seu pastor nem olha para você. Não te dá uma oportunidade nenhuma, não fala nada. Não deixa você fazer nada. Sabe, queridos, Satanás ele planta semente de desconfiança no nosso coração, falando assim, olha para aquilo que você não tem. Olha para aquilo que você ainda não foi contemplado. Olha para aquilo que você ainda não recebeu. Olha para o carro
que você tanto sonha, mas você não tem, mas aquele irmão tem? Será que ele é um filho preferido? Será que Deus ama mais ele do que você? Olha, eu acho que é isso. Sabe, queridos, a serpente sempre diz para você olhar para aquilo que você não tem. Para nós olharmos para a vida dos outros, olhar para a aparência dos outros, olhar para as finanças dos outros, olhar para os filhos dos outros, para o casamento dos outros. E olhando para tudo isso, nós ficamos completamente frustrados. E por isso existe tanta gente frustrada no mundo. Tantas pessoas tristes, desanimadas com a sua vida, e nas entrelinhas dessas frustrações, essas pessoas, nós muitas vezes acabamos culpando a Deus e desconfiando de Deus, porque ao desconfiar de Deus, você não sobe na carriola dele, você não entrega a sua vida a ele, você não pula e você fica nessa tentativa de controlar as coisas, porque você não confia no Senhor. Então, estão nos ensinando a olhar a vida a partir daquilo que nos falta. A serpente é profissional nisso, em fazer pessoas frustradas dentro do paraíso. Olha para a tua vida, olha para quem está do teu lado e fala assim: você vive no paraíso, irmão. Às vezes você não consegue enxergar o paraíso. Às vezes você não consegue enxergar as bênçãos. Por quê? Porque a serpente está na sua cabeça, fazendo você olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você ainda não recebeu, para aquilo que você sonha que você ainda não recebeu de Deus. Mas você acordou hoje, você tem roupa para vestir, você tem água e luz dentro de casa, e se você não tem, nos procure, porque a gente vai resolver isso. Você tem comida dentro de casa, você tem uma família que ama você, e por mais que a sua família terrestre possa ter te abandonado, você tem uma igreja que ama você. Amém? Se você não confia que Deus vai cuidar do seu amanhã, como você vai confiar que Ele salvou a sua alma do inferno? Como que nós vamos confiar nisso? O que você acha que é mais difícil? Deus cuidar das suas finanças ou te livrar do fogo do inferno? Levar sobre Ele, Ele levou sobre Ele o pagamento dos seus pecados. Sabe, nós acreditamos e confiamos que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e nós não temos nenhuma condenação sobre nós, porque Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres. Nós somos salvos por causa de Jesus Cristo, e Ele fez isso enquanto a gente ainda era inimigo de Deus. Enquanto nós éramos distantes do Senhor, quanto mais hoje que nós somos os seus filhos e filhas. O que o Senhor não faz por nós? O que você não faz pelo seu filho? O que você não faz pela sua filha? Você pode confiar nele. Você pode confiar no Senhor. Sabe, queridos, às vezes você chegou aqui hoje angustiado, você chegou aqui preocupado, você chegou aqui sem fé e com entendimento errado do que é fé. Olhando para a sua vida e pensando assim: não, fé, eu acredito que Deus existe, mas não é isso que o Senhor espera de você. O Senhor espera que você confie, e não simplesmente, mas eu confio que Deus... Não, é confiar a sua vida nas mãos do Senhor. É confiar, é entregar a sua vida nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu não estou mais no controle. Senhor, a partir de hoje eu não quero mais tomar as decisões por mim mesmo. Senhor, eu não quero mais, assim, achar que eu sei de todas as coisas, achar que eu sei de tudo, porque eu não sei de tudo. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua direção, eu preciso que o Senhor me direcione nas minhas decisões, eu preciso que o Senhor me leve a viver o plano que o Senhor tem para a minha vida, o plano que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes você chegou aqui olhando para a vida dos outros, olhando para aquilo que os outros têm e você ainda não tem, e às vezes você nunca vai ter, mas porque Deus tem cuidado de você. Às vezes coisas que você tem, outros não têm, coisas que Deus te abençoou, coisas que Deus te deu, que outros não têm, gostariam tanto de ter. Mas pare de olhar para aquilo que você não tem. Nós precisamos parar de olhar para o emprego que você tanto sonhou em ter, mas você não tem. Pare de olhar para o carro que você tanto sonhou, mas você tem um carro abençoado que Deus já te deu, e Deus pode te dar ainda.
mas você ainda não tem aquilo. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Olhe com gratidão para aquilo que você tem. Entenda, Senhor, se eu tenho, é porque eu confio no Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. A minha história está nas mãos do Senhor. E queridos, eu vou fazer 30 anos. Estou jovem ainda. Meu Deus. Em fevereiro eu faço 30 anos de idade. Mas a ideia é pensar assim, que daqui 10 anos eu vou ter meus 40 anos. Daqui 20 anos, 50 anos. E olhando para a minha vida, eu preciso entender que o tempo passa muito rápido. Olhando para a sua vida e para a sua história, o tempo passa muito rápido. Estava olhando aqui o pastor Caio, lembrando que quando eu cheguei na igreja, o Caio usava um bonezão da Tomboy, que brilhava no escuro, uma calçona com as barras largas, guitarrinha da Golden, de bicicleta, tinha umas pedaleiras, assim, 1 milhão de pedaleiras de guitarra. Daí o som parava de tocar, ele agachava assim, ficava nos pedais para tentar arrumar. E a gente ia para a célula de bicicleta. Um dia, a gente indo para a célula de bicicleta, ele foi tentar comer o pneu assim, né? Eu estava na frente dele, foi tentar comer o pneu assim, né? Raspar no pneu que eu estava na frente. E daí eu dei uma freada para ver se estava acontecendo alguma coisa. Ele tombou, caiu no meio da rua. Um outro dia a gente estava voltando da célula lá na Vila Operária. E daí passando em frente ao tiro de guerra, tinha uma polícia lá, um pessoal, um cara tinha levado um tiro. E assim, isso já faz uns 15 anos, cara. O tempo passa muito rápido. E hoje, olhando para a vida do pastor Caio, o Caio vai ser pai de novo. Glória a Deus. Sabe, o Caleb ontem na festa da Maria, é tão gostoso, irmãos. O Caleb olhou para uma criança e falou assim: tio, eu tirei isso aqui dele, tio Felipe, porque ele é uma criança, ele vai se machucar com isso. E daí pensando assim: poxa, Caleb, mas você também é uma criança, cara, como que você sabe disso? E hoje nós estamos aqui porque o Senhor cuidou de nós. Nós confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, olhando para a sua vida, olhando para a sua história, eu quero te convidar a se colocar em pé. O Ministério de Louvor pode subir. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, onde você está aí. E comece a olhar para a tua vida, comece a olhar para a tua história. E pensar assim: Senhor, o que eu preciso confiar nas tuas mãos? O que eu preciso entregar nas mãos do Senhor Jesus? É a minha vida por completo? São as minhas preocupações? São as minhas ansiedades, os meus medos? São as vezes em que eu tenho olhado as coisas que eu não tenho? Os momentos em que eu tenho olhado para a minha vida e me frustrado, são as frustrações. Hebreus capítulo 12, como a gente disse, conta a história de homens e mulheres que decidiram entregar e viver completamente diante do Senhor, confiar a vida deles diante do Senhor. E ele fala que nós precisamos aprender a nos livrar do pecado, a nos livrar de coisas que roubam a nossa fé e ter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor. Ele é o autor, é aquele que começou, é aquele que é, e ele é o consumador da nossa fé. Jesus te chamou, queridos, para confiar nele, para descansar nele, para que daqui quando você tenha daqui 10, 15, 20 anos, quando você chegar no final da tua vida, você olha para trás e pensa assim: não, eu vivi uma vida de confiança, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei o meu coração para Jesus, eu entreguei tudo nas mãos de Jesus. E com seus olhos fechados, nós vamos cantar ao Senhor. E nesse tempo eu quero realmente te convidar a entregar a tua vida para Jesus, a entregar o teu coração para Jesus.
Grande é o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabe, queridos, eu quero te convidar a dar a mão para quem está do teu lado aí. Dá a mão para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que eu posso orar por você? O que você precisa entregar hoje para Jesus? Qual é o medo? Qual é a preocupação? Fecha os teus olhos e comece a orar. Levanta a tua voz. Comece a orar por essa vida. Comece a abençoar a vida dele. Comece a abençoar a vida dela. Declara em nome de Jesus um novo tempo. Um tempo de confiança, um tempo de entrega, um tempo de busca na presença do Senhor, um tempo em que essa pessoa vai subir o monte, mesmo sem entender, mas ela vai entregar a vida dela, ela vai entregar os sonhos dela, ela vai entregar tudo ao Senhor. Ore, abençoa a vida dela em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos o teu nome e agradecer. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, você nunca entregou, você nunca levantou a sua mão e falou: Jesus, olha, eu entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas. Se você nunca fez isso na sua vida, eu quero te convidar onde você está. A igreja toda está com os olhos fechados, está todo mundo de olho fechado, ninguém está vendo você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão o mais alto que você pode, onde você está. Aleluia, glória a Deus. Fica com a sua mão levantada que alguém vai pegar na tua mão.
Fica com a sua mão levantada. Aleluia. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão e diga: Jesus, eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Aleluia, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós adoramos o Senhor, Jesus. Irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga: a tempestade, a tempestade e o vento forte em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Só as vozes declaram temer, porque temer, porque se eu estou guardado por Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego tudo. Nessa noite eu rompo os limites. Eu não só mais acredito, eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. A minha vida, os meus sonhos, a minha família, tudo que é meu está no Teu altar. Eu te entrego tudo em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, diga: Deus é bom. É muito bom. Glória a Deus, queridos. Amém. Amém. Estenda suas mãos assim, nós vamos orar. Lembre de orar pelo nosso querido Raul, pelo Fabrício. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela Tua presença, Senhor, que já estava aqui antes da gente chegar, Pai. Que nos trouxe a esse lugar, nos atraiu a esse lugar. Pai, que em nome de Jesus essa semana seja uma semana de milagres, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Uma semana de curas. Nós declaramos a cura do Senhor, a restauração do Senhor sobre a vida do Fabrício, Jesus. Pai, em nome de Jesus, restaura aqueles tornozelos, restaura os pés, Pai. Vem com as Tuas mãos curadoras sobre a vida dele, Jesus. Abençoa a vida do Raul também, Jesus. Pai, essa semana é uma semana, Senhor, tão importante, Pai. Senhor, que realmente, Pai, as Tuas mãos curadoras estejam sobre a vida do Raul, Jesus. Que os Teus anjos acompanhem aquele menino, Senhor. Em nome de Jesus, por onde ele for, Pai. Em cada exame, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Júlio, a pastora Vanessa, o Abner, o Azaf. Traga eles em segurança, Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada, nos leva em paz para os nossos lares, Pai. Ó Deus, e agora que a Tua graça, a Tua paz e as consolações do Teu Espírito estejam sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Aplauda ao Senhor, abraça a pessoa que está ao teu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.